maçã. Eu vim de banana com tâmara. Fala, Renan, tranquilo? E aí, pessoal? Vamos começando mais uma live aqui. Hoje a gente vai bater um papo com 3 pacientes que eu já acompanho há um bom tempo, né? Ah, e a gente vai conversar um pouquinho aí em relação ao que fazer, né? O que a gente pode fazer nesse período de quarentena para tentar melhorar um pouco a nossa adaptação, digamos assim, a esse momento, né? Não é fácil para ninguém, não acho que é só você que tá em casa comendo um monte, que tá difícil de fazer exercício, que talvez esteja bebendo um pouco mais, né? Fiquem tranquilos que isso daí é coisa normal, para vocês que usam algum tipo de outra substância aí também, né? Não tá dando para fazer academia, mas enfim. Vamos esperar a Jaque entrar. A Jaque vai ser a primeira das nossas pacientes aí que a gente vai bater um papo. Jaque, a hora que quiser apertar, eu não sei onde que é, em algum lugar aqui embaixo, pra entrar na live aí a gente já... Aí, legal. E aí, Natasha? A Natasha também vai participar aqui com a gente. E falta a Cal, esposa do Renan, que já está por ali também. Então vamos lá. E aí, Jaque? Tudo bom? Tudo Como está, certo? E doutor? você? Lugar bonito que você tá, hein? Eu vim aqui em cima para fazer uma inveja para vocês, Nossa, que pegar um inveja, que pouquinho lugar de sol. bonito. Tá bem bonito o sol. Tá. Tá bonito, ó, para vocês que estão aí na quarentena. Nossa, que lindo que tá. Eu adoro esse pôr do sol aí de Nossa, outono. é uma delícia. É, Aumentando a vitamina D aqui, né, um pouquinho. exatamente. Eu até ia perguntar como é que tava na quarentena, mas pô, com esse sol aí não tem nem como tá ruim. Não tem como tá ruim. É. Ô, Jaque, você apresenta um pouco para o pessoal de casa, e se quiser falar sobre o LPF que você faz, né? Eu já conheço a Jaque aí, já faz acho que uns 7 anos, né, Jaque? Eu nem era formado ainda, estava na faculdade ainda. A gente se conheceu na academia. Ela já... Ela que me torturava naquela época. Fazia... Eu, Ao contrário. era ao contrário, a partir de então, depois que eu me formei, a gente se encontrou de novo, né? E começou daí um tratamento, depois que eu voltei a atender em Curitiba e tudo mais. Então, eu sou personal, né? Eu trabalho com a técnica do LPF. Então, essa técnica ela auxilia muito no fortalecimento, na devolução do tônus, tanto para o abdômen quanto do assoalho pélvico. Então, quem faz em cerca de 12 semanas chega a perder de 2 até 12 centímetros de cintura. Além de benefícios em relação à saúde, como tratamento de incontinência urinária, melhora o funcionamento do intestino, dores nas costas. Como é um trabalho respiratório e postural, ajuda muito com questões de ansiedade, né? Nesse pessoal agora nesse período de quarentena, né? Então ficar conectado ao corpo, né? A respiração é muito importante. E a postura também melhora muito. Então é bem legal a técnica e começamos o tratamento com o Dr. Paulo, né? Para a gente complementar também esse trabalho. Eu trabalho, né, com a melhora do tônus, mas é muito importante também estar numa dieta correta, né, numa qualidade de vida, tendo hábitos saudáveis para complementar todo esse trabalho. Porque não dá para ter barriga negativa sem cuidar da dieta, né? É. E Jaque, como é que andam as coisas? Você também tem sentido algum tipo de dificuldade em relação à alimentação? Os exercícios físicos, é claro, né? Academia todas fechadas. Como é que você está tentando lidar com isso daí?
Então, no começo a gente fica um pouquinho desesperado, né, de ficar sem academia, tudo, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo adaptar, treinando em casa, fazendo a própria técnica que não exige nenhum tipo de aparelho, né? Então consegue fazer o vácuo em casa e esperar passar o avião. A própria técnica dá para ser executada em casa, mas em relação à dieta, o difícil para mim foi manter certinho a questão dos horários. Então, como a gente está em casa, eu começo a trabalhar, dou algumas aulas, deixo ali na internet e eu acabo deixando um pouco de comer nesses horários. Então, eu estou me alimentando menos do que eu deveria. Uhum. Então, muda assim a nossa rotina, até você conseguir se encaixar perfeitamente, né, do que deveria ser seguido, é um pouquinho mais complicado para mim. Essa é uma dica, digamos assim, que eu gosto de dar para o pessoal, que a gente percebe que ficando em casa, a gente perde bastante a nossa rotina, né? Muitas vezes a gente quer dormir mais e a gente acha que não precisa seguir, digamos assim, um cronograma, então é normal você encontrar pessoas, pacientes que dá 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, tá saltando a geladeira, né? Coisas que não fariam na quarentena. Então, isso eu sempre falo para tomar cuidado, para tentar se regrar em relação aos horários da alimentação, né? Tanto que eu sempre defendi uma alimentação mais livre, digamos assim, em relação a horários, mas nesse período de quarentena eu estou tendo que fazer algumas estratégias para a gente deixar isso mais amarrado, porque eu sei que se a coisa fica muito livre, ela desanda, né? Eu não sei se você percebeu e se você tá nesse grupo, mas na primeira semana e segunda semana de quarentena, acho que o pessoal ficou num desespero muito grande. Então era churrasco todo dia, bebida alcoólica, um desespero sem saber o que ia acontecer, né? Então, eu não sei se você chegou também a sair um pouco do que você comia, digamos assim, ou só em quantidade, se você conseguiu manter a qualidade, digamos, pelo menos. Eu consegui manter assim um pouco mais do que eu comia, né, normalmente. Eu tenho um probleminha assim às vezes com doce, né? Então às vezes você deixa de comer, aí pula uma refeição para comer um doce. Então daí você começa a entrar num vício que se você não percebe, você começa, né, realmente trocar tudo para comer doce. Ah, não vou sair da quantidade de calorias, mas vou comer uma coisa errada. Então, mas depois dessas primeiras semanas eu já retomei, só que começando a comer um pouco menos. Eu acredito até que também por não utilizar muito a quantidade de exercícios que eu fazia antes, eu não sinto essa necessidade de comer. Não tá certo, né? Mas não sinto tanta necessidade de comer em tantos horários, né? Então acabo pulando a janta, alguma coisa assim, ou às vezes incluí um doce nas primeiras semanas, agora eu já dei uma cortada. Ah, legal. Isso do doce é bacana a gente falar. Eu estava até explicando ontem para uma paciente minha que o doce ele vai funcionar como se fosse um vício para a gente, digamos assim, né? Nesse período. Tem gente que fuma, então muito comum nesse período quem fuma ter aumentado a quantidade de cigarro. Quem bebe também descontou na bebida, mas quem não tem esses vícios acaba descontando em doce, porque o doce ele está relacionado com o centro mesolímbico dopaminérgico no nosso corpo, que é um centro que libera dopamina. E a dopamina dá aquela sensação de bem-estar. Então a gente começa a ficar estressado, não sabe o que está acontecendo nesse período de pandemia, né? Nessas coisas que estão acontecendo. E a gente precisa dar uma sensação para o nosso corpo de que vai ficar tudo bem. E a gente encontra no doce, em tudo que tem açúcar, praticamente, essa sensação. Então a gente come, tem ali uma série de efeitos, digamos assim, no nosso corpo, no trato gastrointestinal, e isso libera dopamina no nosso cérebro. E essa dopamina manda aquela mensagem calma, que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. E daí a gente come e a gente quer sempre estar repetindo aquela sensação. Por isso que a gente acaba desandando um pouquinho em relação aos doces nesse momento, né? Não deveria, mas a gente sabe que é comum acontecer isso daí. Eu acho que deu uma travadinha aqui no vídeo da Jaque, pessoal.
Vamos só esperar um pouquinho que ela já retoma. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação a esse período de quarentena, falar alguma coisa que está acontecendo em casa, tirar algum tipo de dúvida, fiquem bem à vontade. Ó, na verdade, até acho que caiu aí a conexão com a Jaque. Agora voltou aqui, deixa eu conectar de novo. Só um pouquinho. Eu em casa aqui, uma estratégia que eu uso, que eu gosto bastante, que eu vou até passar para vocês, mas Um muitos de pouquinho vocês... então. Agora voltou. Agora voltou. Às vezes dá Voltou. um aí nas lives. Então, já que terminei aqui de explicar, né, para eles o que acontece ali no centro dopaminérgico e tudo mais, mas eu acho que a gente já bateu esse papo, talvez, durante uma consulta. E já que uma pergunta, você tem alguma estratégia que você teve que adotar, alguma estratégia diferente para tentar contornar esse período de quarentena, de pandemia, em relação a qualquer coisa da sua vida, digamos assim? Eu procurei me conectar mais comigo e ler mais, aproveitar esse tempo de pandemia para conseguir fazer coisas que eu não conseguia fazer por falta de tempo. Então, eu não conseguia, às vezes, ler um livro, estudar um pouquinho mais, participar de algum curso, algum congresso. Então, aproveitei esse tempo para se dedicar a mim mesmo, a ler até livros de autoconhecimento. Então, aproveitar isso e não entrar nesse clima de tanta notícia ruim, tanta, né? Tentar se desconectar disso que causa realmente uma ansiedade. Porque nas primeiras semanas eu queria ver quantos casos tinham em Curitiba, o que estava acontecendo, e ficava assistindo tudo, vendo matérias sobre o vírus. Então, você acaba entrando numa ansiedade, daí tem a nossa questão de trabalho também, que você acha que vai, ai meu Deus, vai prejudicar meu trabalho, tudo tá ruim, depois vai piorar. Então você começa a entrar numa negatividade e essa ansiedade toda até faz com que você coma o doce, que você desregule até o teu fator motivacional de estar praticando um treino em casa. Depois eu comecei a me desconectar de tudo isso e me dedicar a coisas que eu não tinha tempo para fazer. Então, ver esse lado positivo de estar em casa, de poder aproveitar um tempo maior, que normalmente nós não temos. Ah, legal. Na verdade, é bem legal isso daí que você falou. Eu também percebo isso na televisão, é uma coisa negativa demais, né? Doença, doença, doença. Quando não é doença, é o ministro que pediu demissão do governo e a coisa indo cada vez mais para baixo, bolsa de valores lá embaixo, dólar lá em cima, e a gente fica se perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Né? E doce, 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 para tentar Para reverter tentar isso daí. o problema. É. Daí, em vez da gente tentar utilizar isso para algo positivo, né? Apesar de todo o cenário, né? A gente sabe que é complicado, que empresas estão falindo, tem muita gente perdendo, pessoas da família, pessoas próximas, mas a gente não pode se conectar a tantas coisas negativas, né? E trazer isso para nós, porque gera uma ansiedade muito grande. Eu também estou trabalhando... Estou trabalhando bastante, também tentando ajudar quem me acompanha ali nas redes, né, em relação à respiração. Muita gente relata, né, esse aumento da ansiedade, de crises de ansiedade, né, pelo próprio trabalho, né? Tem gente que trabalha ali no SAMU, até recebi uma mensagem hoje que a rotina é muito estressante. Então, eu estou tentando também passar esse meu conhecimento ali nas minhas redes para conseguir com que as pessoas também se acalmem, respirem um pouco, se conectem com o seu corpo e arrumem algumas outras atividades para remediar, né, tudo que a gente está passando agora. Ah, legal. Então, pessoal, fiquem com essa mensagem aí da Jaque, coloquem isso também em prática, né? Um pouco mais de positivismo aí no dia a dia, né? Deixar um pouco de lado a televisão e fazer coisas legais, né? Coisas diferentes que a gente não tem tempo de fazer no nosso dia a dia. Então, Jaque, queria te agradecer aí pelo seu tempo, né? Por ter participado aqui com a gente. Agradecer de coração. Convite.
Muito obrigada pelo espaço. Imagina, precisando aí de qualquer coisa, saiba onde encontrar lá em Curitiba. Já estou realizando os atendimentos também e não vamos parar, não. Muito bom, até para o pessoal que me acompanha, sempre pedem dicas nutricionais. Eu falo, não, a dica é com o meu nutrólogo, nutricionista. Eu faço a parte mais da preparação física, do treinamento, e essa Legal. parte é com quem realmente, né, conhece. A gente vai trabalhando junto aí pelo bem do pessoal, né? Cada um na sua área aí. Então, quem puder seguir a Jaque também, aproveitar aí, aprender um pouco sobre a LPF, uma personal excelente também de Curitiba. Feito, Jaque. Obrigada. Valeu, brigadão. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Agora, pessoal, vocês ficaram aí com as informações, né, da Jaque. Então, positivismo para dentro da sua cabeça, certo? Deixar um pouco de lado a televisão, parar de ficar com essa neura de que as coisas vão ficar ruins, né? Elas estão ruins, estão, a gente não sabe o que vai acontecer. Isso gera, assim, uma sensação de ansiedade muito grande, mas a gente tem que tentar não se abater. Se a gente ligar a televisão agora, eu tenho certeza que vai estar falando sobre o coronavírus, que vai estar falando sobre o número de mortes pelo coronavírus. E são coisas que não ajudam, né? Procura um livro, vai fazer alguma coisa aí, vai fazer um exercício, pega a live de ontem, vai fazer aqueles exercícios também. Se você ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, eu coloquei o link aqui, vou colocar de novo o link para vocês. Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente está colocando no Telegram, porque aqui vai sumir, tá? Então, façam isso daí. Agora, a próxima paciente que vai entrar comigo é a Cauana. Vamos ver, Renan, dá um grito aí para a Cauana entrar aí com a gente, que a Cauana eu quero ver o que ela tá aprontando por aí. Porque é bacana a gente conversar para ver com o pessoal, porque muitas vezes a gente acha que é só a gente, né, que tá passando por esses momentos difíceis, mas não, é todo mundo. Olha, deixa eu ver, peraí que passou uma pergunta aqui, cadê? Ih, gente, sumiu a pergunta. Achei. Você ia dar uma dica de estratégia sobre o doce. Bom, então, na verdade, como eu acabei de falar com a Jaque, o doce a gente acaba comendo para liberar dopamina, né? Dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ali com a sensação de bem-estar. E uma coisa que você pode fazer para evitar isso daí é tentar comer um pouco mais de fibras e um pouco mais de frutas na sua alimentação. E também alguns alimentos que tenham triptofano, como carnes e queijos, para aumentar a produção de serotonina. Por exemplo, em vez de você abrir a geladeira e pegar um pote de sorvete, abre a geladeira e pega um morango congelado, uma uva congelada, deixa uma banana congelada, porque você vai ter a textura, vai estar gelado, né, que é o que você quer, mas você não vai estar comendo tanta besteira. Agora a Cal tá aqui, vamos entrar com a Cal ao vivo. Adicionar. Então, uma estratégia que eu uso bastante também, que eu queria passar para vocês, é a do tererê. E aí, Olá, Cal, tudo bem? tudo bem? Tudo certo e por aí? Também, tudo indo na medida do possível. E o que que você me conta dessa quarentena? Ganhou peso, perdeu peso? Então, vou contar o meu relato. No começo, para mim, foi muito complicado, porque eu chutei o balde, mas depois eu fui buscar. Botei na cabeça que eu precisava voltar, porque quanto mais tempo eu ficasse na bagunça, comendo tudo que eu queria, pior ia ser. Então eu voltei para os trilhos, voltei a treinar, tô tentando ter uma rotina o mais próximo do que a minha era antes de tudo isso acontecer.
Ah, isso é muito importante. Até a gente conversou, né, que você tinha parado totalmente os exercícios. Daí, logo depois de um tempo, você já me marcou, colocou ali uns stories fazendo exercício com, era um saco de arroz, eu acho, né? Também. O Renan erguendo uma cama de Cadeira, fazer maquiagem, sim. sim. Então, assim, a gente se vira do jeito que dá, né? É só querer, né? Eu acho que hoje, exercício físico, tem muita gente que consegue ajudar, né? Na própria internet, que no próprio Instagram. Então, vai muito da gente ir atrás, né? Ontem mesmo, eu, quando fui começar a fazer aula com a Tati, estava com uma preguiça gigantesca, né? Porque 8 horas da noite fazer exercício, mas daí você se aquece e tudo mais e a coisa vai fluindo, né? Sim, com certeza. Então, a gente tinha passado já, né, Cal, por um período de hipertrofia. Então, e a gente estava buscando um período de perda de gordura, né, Sim, nesse momento. Por sorte, porque para a gente conseguir hipertrofia nesse momento sem academia é difícil, né? Sem a é, gente ter a carga para fazer os exercícios anaeróbicos, fica mais difícil da gente fazer em casa. Mas para emagrecer, não. Para perder gordura, a gente consegue sim perder gordura através da alimentação. Então, se a gente está em casa, a gente ficando mais regrado, fica muito mais fácil. Aí agora eu não sei, porque tem um rapaz aqui, ó, esse Renan Gomes, eu não sei se Vitória. tem te ajudado ou se tá te prejudicando nisso tudo aí. Ele é daquele jeito, né, doutor? Você conhece ele. Ele não se ajuda, mas graças a Deus eu coloco ele nos trilhos também. Se É, aqui, dependesse dele, aqui é assim também. Eu, às vezes, acabo saindo um pouquinho dos trilhos, a Bel vem e me joga de volta nos trilhos. Acho que geralmente a mulher ela é mais regrada, digamos assim, em relação à saúde, essas coisas, né? A gente, os homens, se pudesse, ia viver a quarentena bem quarentena mesmo. aqui pelo menos é dessa maneira também. Não esqueçam que eu estou aqui. E Cal, você teve que fazer alguma mudança de rotina em relação a tua dieta, alimentação, né? Você começou a comer demais e daí o que que você fez para tentar contornar isso daí? Então, é, na realidade, eu aproveitei um período que, como eu estava em dieta para perder gordura, eu passei um período assim bem certinho da minha dieta. Aí depois que aconteceu tudo isso, eu fiquei meio triste, meio frustrada na realidade, e eu comecei a descontar comendo tudo que eu queria. Só que aí chegou um momento que eu falei assim: se a gente ficar em quarentena e sem academia por 5 meses, por exemplo, onde que eu vou parar se eu continuar comendo tudo isso e nessa quantidade que eu tô? Aí eu botei na minha cabeça e falei, não, vou voltar. E eu consegui. Eu acho que é muito uma questão, assim, da pessoa querer. Uhum. Tudo bem que tem o fato da gente estar mais tempo em casa, a rotina tá diferente, mas eu acho também que se a pessoa não comprar as coisas, igual aqui em casa, antes eu comprava, daí acontecia que a gente acabava comendo, eu acabava cozinhando umas coisas diferentes do que eu estava acostumada, mas agora, como não tem, quando eu tô com vontade imediata, eu não consigo comer porque não tem nada aqui, só coisa saudável, de novo. Essa é uma estratégia, acho que uma das melhores. Se você É, não tem em casa, na maioria das vezes você não vai sair para comprar porque você está com vontade, sim, né? com certeza. Só responder uma pergunta aqui da Pan. Você gosta, Cal, de pinhão? Adoro. Antônia Pinhão. Ela perguntou então se Sim, é muito pinhão e bom. milho são muito calóricos. Bom, eles são calóricos, né? Eles são, ó, digamos assim, tanto que o milho, lá nos Estados Unidos, eles fazem até energia do milho,
né? Imagine que essa energia do nosso corpo em acúmulo vai virar gordura. Mas é aquilo que eu sempre falo, varia muito a quantidade que você come. Se você comer um milho de vez em quando, comer um pinhão de vez em quando, como é normal aqui no sul, né? Até vai, só que se você quiser comer um balde de pinhão daqueles que vendem na estrada, aí mora um problema, Não né? dá certo. Porque você vai comer uns 5, 6 pinhões, digamos assim. Não tem problema, de vez em quando, né? O grande problema é que nessa quarentena também a gente acha que o mundo vai acabar, então a gente quer comer tudo de uma vez, né? Que nem, nossa, o cara é o último vendedor de pinhão da estrada. Vou comprar todos os pinhões dele para comer e vou levar, vou comer a comida do cara também. Não é bem assim. Se a gente tiver calma e foco, a gente consegue manter, né? E Eu Cal, acho que é bem difícil lidar com a questão da ansiedade também, porque às vezes a gente tá com. Acabou de comer, mas você sente uma fome que você sabe que não é fome mesmo, parece uma fome emocional, né? exatamente. É muitas vezes vontade, não fome. Eu sempre brinco assim, fome. Você tá com fome se eu colocar um prato de arroz com feijão e carne na sua frente e você comer. Se não for isso, você tá com vontade, né? E vontade ela é específica. Ah, eu quero tal chocolate. Então eu posso te dar o chocolate 70%, 80%, 100%. Se você não comer o chocolate que você quer, você não mata a sua fome, que no fundo é a vontade. E isso tá muito mais aqui do que lá embaixo na barriga, né? A gente tem que aprender a se controlar, não é fácil, mas uma estratégia que eu sempre falo pro pessoal é se utilizar de mais fibras. Fibras, fibras, fibras na dieta. Por quê? Porque com as fibras a gente não vai ter muitos picos de insulina, né? A nossa insulina ela vai ficar regulada. E a insulina ela é um hormônio que dá a sensação de fome na gente. Então, por exemplo, vai almoçar, come ali um alface, come um tomate, come um brócolis, que são fibras com a proteína, você vai demorar algum tempo a ter fome, né? Mas se você bater uma pratada de macarrão, por exemplo, é claro que tua insulina vai lá em cima, depois de 1 hora e meia você já vai estar morrendo de fome. Aí você vai continuar comendo, comendo, comendo. Então é muito importante. Eu sempre falo pro pessoal aqui também tentar diferenciar fome de sede. Você tem bebido bastante água, Eu tô voltando, aham. tá? Então, uma estratégia que eu uso, até tava falando ali, é tomar tererê, né? Ó, até fazendo uma propaganda aqui, ó, para quem é de Ponta Grossa, da Ranch. O tererê é uma bebida bem gostosa, né? A gente acaba tomando pelo menos 1 litro de água numa sentada dessa. Muitas vezes também a gente acha que tá com fome e é sede, né? Então, também uma estratégia bacana para a gente utilizar. E no mais, Cal, alguma pergunta, alguma dúvida do que está acontecendo aí nesse momento? Eu acho que não, só estou torcendo para que tudo acabe o mais breve possível E que volte logo tudo ao e que normal, volte né? tudo normal. Porque eu acho que é muito mais difícil a gente se manter focado quando a nossa vida sai da nossa rotina, né? A gente pode aproveitar. Na verdade, assim, ficar em casa pode ser um grande auxílio, né? Ou pode ser uma grande tragédia. Quando a gente está em casa é mais fácil de cozinhar, a gente tem tudo à mão, a gente não está trabalhando. Mas se você não souber aproveitar isso daí, vai acabar virando um grande problema, né? Verdade. Mas Eu acho agora, que pode falar. tentar estabelecer uma rotina também é importante, né? No começo aqui em casa, como eu e o Renan a gente estava sem trabalhar, a gente não tinha rotina nenhuma, dormia até a hora que dava, fazia o que queria. Aí depois de alguns dias a gente começou a se organizar melhor e as coisas foram fluindo também. A gente começou a estipular horário para treinar e tudo mais. Porque se você vai deixando, né? Eu tava assim antes, eu vou deixando, 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 depois eu treino, depois eu faço, aí passava que acabava passando batido. Daí agora quando eu acordo eu já falo, não, eu vou treinar tal horário, isso tem me ajudado também. Isso é excelente. Então, a gente já tem duas dicas aí pro pessoal de casa. A primeira é manter a positividade, a segunda é manter uma rotina, né? Com isso daí a gente vai conseguindo se
adequar melhor as nossas necessidades reais. Verdade. Ó, Cal. Pensamento positivo sempre. É, isso aí. Então, Cal, queria agradecer o Renan também, que deve estar por aí, né, assistindo a live com a gente. Mandar um abraço aí para vocês e mais uma vez também, quando precisarem, sabem onde me encontrar ali em Curitiba. Só dar um pulinho por lá. A gente fez uma consulta, acho que online, né? Sim, fizemos. Mas precisando tirar as medidas, fazer toda essa parte de antropometria, sabem onde me encontrar. Muito obrigada, doutor, e obrigado pelo convite. Maravilha, então. Até mais. Tchau, tchau para Tchau. vocês. Aproveitando aqui, só falar sobre a dúvida da Jennifer. E aí, Jennifer, tá conseguindo manter as coisas nessa quarentena aí? Mais uma das minhas pacientes que eu boto bastante fé. Vamos ver. Doutor, sobre jejum intermitente nessa quarentena, o pessoal tem acordado mais tarde, portanto fica mais fácil ficar mais tempo sem comer. Eu queria saber, após eu finalizar meu jejum intermitente, o que faltou o resto da pergunta? Tá, vou esperar ela mandar o resto. O que é aconselhável eu comer? Posso comer carboidratos com proteínas ou seria melhor eu comer proteínas e legumes? Bom, Jennifer, na verdade, assim, depende de quanto tempo você ficou dormindo, né? E depende do que você tá buscando na tua vida. Se for para você perder gordura ou manter o peso, com certeza proteína com legumes, tá? Mas se você precisa dessa energia para fazer algum exercício, alguma coisa mais imediata, aí as proteínas com os carboidratos. Como a gente está todo mundo em casa, com uma redução de exercício físico, de queima calórica, eu prefiro muito que o pessoal se apegue muito em frutas, legumes, verduras nesse momento, tá? Que são coisas que têm bastante fibra, que nem eu falei, vai manter uma quantidade maior de saciedade durante o dia. Eu, especificamente, não sou um grande defensor do jejum intermitente, não gosto muito dele, tá? Porque se você for pegar livros de bioquímica, você vai ver que jejum e doença são sinais bioquímicos para o nosso corpo de que alguma coisa não está certa. E nesses momentos, o nosso corpo, para se defender, ele entra em períodos de platô, certo? Então, o que teu corpo entende? Pô, não tô tendo comida, tô ficando muito tempo sem comer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar acumular energia, né? Ele vai, digamos, ligar uma chavinha para acumular energia. Diferente de se você estiver fazendo uma dieta normocalórica, hiperproteica, em que teu corpo vai entender o quê? Pô, tem comida, né? Tô comendo bastante proteína, tem alimento, mesmo você comendo menos calorias, você não vai estar travando o seu metabolismo, digamos assim. Se quiserem mandar mais perguntas aí, enquanto eu espero a Natasha entrar por aqui. Natasha, a hora que você quiser, pode já apertar em algum lugar aqui embaixo para a gente bater nossa conversa. Então, Jennifer, eu consegui mais ou menos tirar essa sua dúvida? Na verdade, assim, depende também muito do carboidrato, né? Se você for comer um carboidrato integral, né? Não um carboidrato simples, até não tem problema você comer uma fatia de pão integral, alguma coisa assim, mas a gente precisa fazer um estudo de como está sendo o seu dia para a gente saber o que fazer melhor, porque também é estranho se acordar e comer. A não ser que você esteja perguntando isso porque você esteja acordando na hora do almoço, né? O que é muito comum, eu espero que não, mas é estranho a gente comer, por exemplo, uma cenoura às 8 da manhã. Mas, de qualquer forma, fique à vontade. Então, vamos entrar aqui com a Natasha. Aqui, vamos lá. Mas agora eu fiquei com isso na cabeça, Jennifer. Que horas que você está acordando? E aí, Natasha? Oiê! Tudo bem? Tudo? Como é que você tá? Por aqui tudo certo. E você? Como é que anda essa quarentena aí? Ai, meu Deus do céu, não quero nem falar com você. Tá feia a coisa?
Tá feio. Mas tô tentando ajeitar, tô tentando arrumar tudo certinho. Ah, mas você eu vejo que tá sempre fazendo exercício aqui pelos stories, você tá conseguindo manter essa parte, né? É, a parte de exercício, consegui pegar uns pezinhos emprestados de uma amiga minha e tô tentando treinar em casa. Mas assim, é óbvio que é muito mais leve do que eu treinava na academia, né? Aí eu tento fazer um aeróbico junto, alguma coisa assim. Mas a comilança tá complicada. Tá difícil. Difícil, comilança. Você tem comido mais em quantidade, né? Por exemplo, fazer um pratão, digamos assim, ou você tem comido mais em vezes, em frequência, fica beliscando, toda hora querendo comer alguma coisa? Eu Ou acho os que mais dois? quantidade. Por Porque quantidade. querendo ou não, ficando em casa, você acaba comendo menos. Pelo menos eu sou assim. É, eu como, por exemplo, meio-dia, eu vou comer de volta lá por 6 horas da tarde. Entendeu? Eu fico muito tempo sem comer. Aí quando eu como muito. Então isso é um problema também. É, isso é um problema e aproveitar e falar pro pessoal, porque geralmente quando a gente come daí em grandes quantidades, a gente libera muito mais insulina, né? É como se a gente tivesse um Ah, pico muito grande de insulina, diferente do que se a gente comesse várias vezes em pequenas quantidades. Esse é uma das uhum, bases do porquê a gente fala para vocês, coma pouco, mas coma várias vezes. Porque se a gente come uhum. poucas vezes, mas em grande quantidade, o nosso corpo libera muita insulina. Essa insulina ela é um hormônio anabólico, então todo aquele excesso de energia que o nosso corpo, digamos assim, processou, vai acabar virando gordura, né? Aproveitando o gancho aqui, Natasha, que horas que você tem acordado? É mais para a hora do almoço, para Então, o pro lanche da tarde? eu acabei de ver que a Cal aí falou, ai, acorda na hora do almoço e fica na dúvida se almoça ou toma café. É isso que está acontecendo. Eu tenho acordado lá por meio-dia, 11 horas. Aí eu fico nessa dúvida se eu tomo café ou almoço, entende? Mais ou menos. Então, geralmente eu oriento o quê? Almoce, tá? Acordou 11 horas, almoce, tenta seguir ao máximo o seu ciclo circadiano, que é aquele ciclo do sono-vigília, né? Então, se passou as 8, 9 da manhã você não tomou café, já está na hora do almoço, almoça. Porque a gente também não sabe quando que isso tudo vai acabar. Então, sei lá, vai que amanhã descobrem a cura do coronavírus, né? Seria muito bom. Aí a gente vai ter que voltar para a vida real, digamos assim, né? E aí a gente vai estar com o ciclo circadiano totalmente fora do comum. Uhum. E de exercício, Natasha, o que que você tem feito? Então, como eu empreso, tenho conseguido fazer a fundo, passada, faço agachamento com salto, abdominal também estou conseguindo fazer. E às vezes saio dar uma corridinha em volta de casa mesmo. Ah, legal. Isso é bacana. Para membros inferiores tem bastante coisa, né? Que a Hum. gente pode fazer, principalmente para mulherada aí, agachamento, afundo, tudo que dá para fazer assim com o peso do corpo em casa, diferente de fazer ombro, braço, que a gente acaba precisando de um peso. Mas se Uhum. tiver também, né? São estratégias aí que a gente pode usar. E em relação à sua rotina, mudou bastante coisa. Mudou bastante coisa, porque por causa da quarentena eu tenho parado mais na casa do meu namorado, na minha. Então eu acabo comendo mais, porque você fica aqui a dois e você fica pensando, o que a gente vai fazer agora? Vamos assistir um filme e comer. É o que a gente faz, né? Então, Pior que é. na casa dele, eu tenho comido bastante por causa disso também. Se eu tivesse em casa sozinha, tenho certeza que eu ia conseguir até manter uma dieta mais bonitinha e tal, mas como eu tô com ele, eu acabo ficando por ele também, sabe? Aham. É, igual eu falei pra Cal ali, geralmente o homem desleixado, querendo comer besteira, e a mulher mais regrada. É Mas verdade. então, coloca ele na linha aí também pra Não, falo pra ele que é o Mister e eu não sou Miss. Ele que é o Mister, ele cuida da dieta. É, é verdade. Ó, a Leni tá perguntando se faz agachamento com salto. Esse eu nunca vi, você que é mulher, talvez possa responder melhor. Eu não entendi. Faço bastante esse como um aquecimento.
Eu aqueço com esse, geralmente. Faço uns 30 saltos. E daí para começar o treino. Ah, nossa, cara. Eu tava achando que era salto alto. Ela falou agachamento com salto. Eu fiquei pensando, quem que usa salto pra fazer agachamento? Ai, que vergonha. Deus, doutor, você me proíbe? Vai machucar a lombar, vai machucar a coluna, fazer exercício com salto. Ai, meu Deus, é cada coisa que vocês fazem, viu? Que eu nem sei o que eu falo. Mas enfim, com salto, dá pra fazer com o salto, né? É bom, é bacana. Ai, que vergonha. Ai, não fica vermelho, não fica vermelho. Cara, não sei de onde que saiu isso na minha cabeça. Salto 15, o Renan tá perguntando. O pessoal tá dando risada ali, ó. É porque eu tava pensando, pra fazer em casa, né, alguns equipamentos, daí bem na hora ela falou do salto, daí eu pensei, cara, como assim fazer com salto? Mas enfim. Às vezes poderia ter algum porquê por causa da postura, talvez, né? Foi isso que eu pensei. Mas enfim, o salto é bem bom, você faz uma força maior ali na perna e tudo mais. Uhum. Ai, ai. E Natasha, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que você queira falar aqui pra gente em relação a tudo isso que tá acontecendo? Tem uma pergunta. Você falou ali do doce, e a gente que não tem nenhum vício em nada, nem cafeína, nem fumar, nem nada, acaba indo pro doce, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer, assim, agora nesse momento que a gente tá só em casa, para tentar dar uma diminuída? Ó, geralmente tem alguns alimentos que eles têm uma quantidade maior de triptofano. E o triptofano ele é um aminoácido precursor de serotonina, né? A via da serotonina e da dopamina são diferentes, mas a serotonina também é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela sensação de bem-estar e tudo mais, né? A dopamina ela tá mais relacionada com aquela sensação de prazer, de recompensa, digamos assim, e a serotonina, bem-estar. O triptofano é bem comum a gente encontrar em produtos de origem animal, que são as carnes, o peixe tem bastante triptofano, principalmente o salmão. Os queijos têm bastante triptofano também, ou até mesmo suplementar o triptofano, né? Comprar em alguma farmácia de manipulação, alguma coisa assim, para a gente conseguir reduzir essa vontade de comer doce. Porque. E também, às vezes, uma coisa que o pessoal não tem feito é dar uma caminhada na rua, né? Liberar um pouco mais de endorfina, sair de casa, tentar tirar um pouco desse estresse para você não ficar pensando no doce. Porque muitas vezes você tá em casa e você começa a se sentir preso, literalmente preso, né? E o teu corpo ele precisa de alguma forma de prazer. E ele sabe que ali na geladeira ou no teu armário tem essa fonte de prazer. Então, se você não tiver em casa, você não vai comer, mas você vai ficar sofrendo, digamos assim. Você vai ficar um bom tempo pensando, putz, queria, né, comer um chocolate. Uma outra coisa que isso para mim, que me ajuda bastante é o tererê, tá? Que nem eu falei, muitas vezes o simples fato de você colocar um suco doce na boca, geralmente eu uso Clyde, que não tem açúcar. Eu faço suco, coloco no tererê, então eu tomo aquela sensação de coisa gelada e doce, já mata bastante a vontade. E também, a Cauana falou que tem que tomar remédio de vermes. Remédio de vermes ajuda bastante também. É sempre bom tomar uma vez por ano. Eu tomo todo janeiro, eu tomo. E uma coisa bastante gostosa, eu não sei. Eu não sei se a gente já conversou sobre aquelas uvas. Tem um pessoal que gosta bastante de colocar uva, aquela uva verde no freezer. Ela fica uma delícia, né? Fica igual um sorvete mesmo. Daí come ali umas 5, 6 uvas verdes. Aí já mata a vontade também de comer doce. Você tem alguma estratégia, alguma coisa que você tem feito? Café com leite. Café com leite?
bastante Tá leite tomando pra ele ficar mais bastante? docinho. Aham. Aham. Ó, leite em pó, porque daí você Leite em coloca pó. mais, ele acaba ficando mais Ah, legal. Essa aí eu cremosinho, não sabe? Daí sabia. não tem matado minha vontade, assim. Tem um leite bem bacana que eu comecei a. Na verdade, Aham. eu descobri hoje que Leite é um leite. Aham. Eu não sei se você já tomou leite de soja. Tem um leite bem bacana, ele chama Natural. Sim, às vezes para ele não tem muito carboidrato, não tem muito açúcar. É bem bacana. Ah, é É, bem, legal, nunca tomei. dá Boa para dica. experimentar. Eu, na verdade, era bem resistente, assim, pensava, nossa, deve ser mó ruim. Mas tinha aqui, daí eu fui experimentar, era bem gostoso. Natasha, agora que eu olhei o horário aqui, eu queria te agradecer. Isso, Ai, comprar. compra sim. Queria te agradecer aí pela participação, agradecer a todo mundo que assistiu a nossa Obrigada. live. Falar também que precisando sabe onde me encontrar, tanto aqui em Ponta Grossa quanto lá em Curitiba. Não vamos deixar a coisa sair dos trilhos, não. Feito. Acho que tá travando, eu acho. Vamos ver. Aí, agora voltou. Eu acho que tá travando, Natasha. Acho que caiu a... Não sei, acho que talvez a internet. Voltou? Não. Então, pessoal, a Natasha tá mandando um tchau ali. Também vou me despedindo de vocês aqui, agradecer a participação dela e de vocês. E amanhã, que é Hoje é... Amanhã é sexta? Não. Bom, eu já nem sei mais. Amanhã é sexta-feira. Tem mais uma live por aqui. E eu espero vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação. E até a próxima live. Um abração. Tchau, tchau. Sextou. Isso aí, Jennifer. Sextou. Até.